Oiê, eu sou Fernanda Moraes, professora, e hoje eu vou dar início à nossa aula de avaliação dentro da fisioterapia pélvica. O diagnóstico fisioterapêutico, ele é resultante ali da avaliação da fisioterapia, e ele vai ali identificar a presença de potenciais deficiências, limitações, restrições, fatores de contextos ali dessa pessoa, né? Fatores pessoais, ambientais, e a gente precisa levar em consideração também a funcionalidade daquela pessoa que está sendo avaliada. A base da avaliação dentro da fisioterapia é composta ali pela entrevista, o exame físico e os exames complementares. Nessa ficha de avaliação vão conter dados ali durante essa entrevista, como nome, idade, data de nascimento, estado civil, peso, altura, gênero, opção sexual e ali os dados básicos de identificação, como telefone, escolaridade e ocupação dessa pessoa. Todos os dados gerados, eles são muito importantes para que a gente pense no tratamento dessa pessoa. Existem patologias que são específicas de gênero, que são específicas pela idade, que só acontecem em determinada raça. Então, é importante a gente saber com quem a gente está trabalhando e qual é o tipo de paciente que a gente está trabalhando. Outros dados importantes é o diagnóstico médico. É sempre bom colocar qual é o médico responsável por aquele paciente, que enviou esse paciente até nós, e também a queixa principal do paciente. Precisamos também saber a história desse paciente, a história da doença atual e a história médica pregressa, se ele tem alguma patologia anterior, ou se a família dele mesmo tem alguma patologia que pode ali estar interferindo nesses sintomas que ele trouxe para a gente nesse momento. Dado fundamental que a gente analisa é a história gestacional dessa paciente que buscou o serviço de fisioterapia. Dados como a quantidade de gestação, a quantidade de partos, a quantidade de abortos sofrido por essa paciente e a quantidade de cesarianas realizadas. Vimos também o maior peso do bebê que ela teve e outras informações do parto, como se houve episiotomia, laceração, utilização de alguma técnica como fórceps durante o trabalho de parto, ou até mesmo se houve alguma complicação. Outra pergunta importante é saber sobre as doenças associadas e os medicamentos que essa paciente usa, e também quais cirurgias foram realizadas ali nesse tronco e pelve da paciente, que são regiões que vão influenciar muito a saúde pélvica. Já sabemos que quanto mais é manipulado o tecido da região pélvica, maior é a chance dessa paciente adquirir alguma disfunção pélvica. Outro dado importante é a história ginecológica, como a idade da menarca, a data da última menstruação e como funciona o ciclo dela, se é regular, se ela está no climatério, se ela já está após menopausa e se ela faz a utilização de algum tipo de reposição hormonal. Aqui também podemos colocar informações complementares, como tem algum incômodo, ressecamento ou até mesmo se ela é menopausada de forma cirúrgica. Dentre os sintomas miccionais que a gente investiga, o principal deles é perguntar se ela tem alguma perda urinária. A partir dessa informação, a gente vai analisar como é essa perda. Então, a gente vai ver qual é a situação da perda, para poder identificar qual é o tipo de incontinência, se esse fluxo é pequeno, grande, moderado, se ela faz algum uso de algum protetor e quantos protetores ela usa durante o dia e qual é o tipo de protetor que ela usa. Então, se ela usa absorvente diário, protetor diário, pano, absorvente, fralda ou até mesmo calcinhas absorventes. Outros sintomas que podem aparecer é a infecção urinária de recorrência. Ela pode apresentar também outros sintomas que estão ali associados ao armazenamento e esvaziamento dessa bexiga, como o aumento da frequência urinária, que a gente chama de polaciúria, noctúria, que é acordar à noite para fazer xixi, se ela tem a sensação de urgência, que é aquela vontade exacerbada de fazer xixi, ou se ela perde xixi depois de uma urgência, que a gente chama de urge-incontinência ou incontinência de urgência, se ela costuma perder xixi durante o sono, que a gente chama de enurese noturna ou comumente popular, chama de xixi na cama. Se ela costuma ter dor para fazer xixi,
se o xixi dela sai de uma vez ou há alguma hesitação durante o ato miccional, se ela faz esforço para fazer xixi, se esse xixi tem interrupções durante o ato miccional, se esse jato é fraco, se tem algum gotejamento pós-micção, ou se essa paciente tem ali sensação de esvaziamento incompleto, que é aquela sensação de que fica xixi na bexiga, mesmo após a micção. Pesquisamos também como anda a saúde evacuatória dessa paciente. Então, quais sintomas anorretais que a gente costuma buscar? Qual que é a frequência que ela faz cocô, se ela faz cocô todos os dias, em dias alternados, em grandes intervalos, se ela faz força para fazer cocô, se ela precisa de ajuda manual, se tem um esvaziamento completo ou incompleto, se ela tem sensação de bloqueio, se tem fezes ressecadas ou se ela tem o desespero, né, que a gente chama de urgência evacuatória. Outros pontos importantes para que a gente pergunte é como que ela realiza essa evacuação. Ela faz o cocô sentada, ela faz de cócoras, ela faz a higiene como? Com água, papel, lenço umedecido. A gente já sabe que utilizar o papel higiênico para limpar o ânus depois da evacuação não é uma das melhores formas de higiene. A gente utiliza também uma tabela que a gente chama de Bristol para verificar como está a qualidade dessas fezes e classificá-la. Outra informação importante que a gente pergunta é sobre a discriminação de conteúdos, que nada mais é do que perguntar para a paciente se ela consegue saber quando que ela vai soltar um pum, quando que é fezes, quando que é líquido. Então, é literalmente discriminar o conteúdo que está ali na ampola retal da paciente. A gente pergunta também se ela tem algum tipo de incontinência anal e qual é o conteúdo que ela costuma perder, qual a frequência e como que acontecem essas perdas. Então, ela perde cocô ou é flatus? É durante o esforço, durante uma gargalhada e se ela usa algum tipo de protetor ou fralda. Existem sintomas associados que podem aparecer, que a gente pergunta como se há sangramento, dor anal, se tem secreção, aumento de gases, dor abdominal, se ela precisa tomar algum tipo de medicamento ou laxativo ou constipante, ou se ela faz uso de supositório. Perguntamos também como está a vida sexual dessa paciente, se ela é ativa, se ela é inativa e é considerada ativa uma mulher que teve pelo menos uma relação sexual no último ano. Perguntamos também sobre as fases da relação sexual, se ela teve desejo, se ela tem desejo, excitação, orgasmo, se ela sente dor na relação sexual e qual é o grau de satisfação com a vida sexual dela, além de qual é o grau também de satisfação com o parceiro e se ela já passou por algum tipo de abuso ou trauma, podendo ser de forma psicológica, física ou financeira. Investigamos também como anda a pelve dela em relação à dor, se ela apresenta algum tipo de sintoma de dor pélvica crônica, como cólicas, sintomas de endometriose, dor na relação sexual. A gente quantifica essa dor, a gente avalia, né, por forma de quantificação, essa dor pela escala visual analógica, que é a EVA. Identificamos também o lugar, se essa dor também é localizada, ou se ela irradia, qual é o local que ela irradia e também se há alguma história ali, se ela caiu, se essa dor piorou depois que ela caiu, se essa dor apareceu depois que ela teve algum tipo de trauma. Investigamos também os fatores atenuantes e também os fatores agravantes que podem ali piorar ou melhorar a dor. Perguntamos também qual é o período que essa dor aumenta. Algumas mulheres podem apresentar aumento da dor durante o período menstrual, por exemplo. Outro contexto importante da gente investigar são os hábitos e o estilo de vida dessa paciente. A gente precisa saber se ela bebe uma quantidade de água adequada, se ela é sedentária, qual é a atividade que ela costuma fazer, qual é a periodicidade que ela costuma fazer essa atividade, se ela fuma, se ela bebe. E se ela segue algum tipo de dieta ou faz algum tipo de dieta em específico, se ela come muito carboidrato, se ela aumentou a quantidade de proteína, se ela come verduras, frutas, se ela faz uma dieta baseada em líquido. Então, qualquer tipo de dieta que ela faz, a gente precisa ali escrever para ter uma ideia de como está o funcionamento intestinal e a saúde intestinal dessa paciente.
Outra coisa que é importante a gente salientar é se ela tem algum tipo de intolerância ou alergia alimentar.